Vamos aqui. Em som. Som. Ei. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vamos iniciar nosso culto de adoração ao nosso Deus. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos que estão aqui em Gênesis, capítulo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o lumiar maior para governar o dia, o lumiar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, no quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até aqui. Amém? Glórias a Deus. Vamos adorar.
uma salva de palmas. Deus. A paz do Senhor, irmãos. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas essa noite. Senhor nosso Deus e Pai amado, aqui estamos, Senhor, nessa noite reunidos e pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, que vai estar trazendo, Senhor, o seu dízimo, a sua oferta, a sua casa essa noite, ó Pai. Senhor, como diz a Tua palavra, que fazei prova de mim, se eu não abrir as portas do céu, e suprirei as suas necessidades. Eu creio, Pai, que cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, vai estar dizimando e ofertando com alegria no coração, crendo na Tua palavra, Pai, crendo nas Tuas promessas, Deus. Te pedimos também, pelo cofre dessa igreja, ó Pai, que o Senhor abençoe e multiplique. Nos ajuda, Senhor, com sua graça e misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Você que tem seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui à frente. A gente ainda está, até domingo agora, a gente ainda está na campanha da pizza. Os irmãos que ainda não compraram, que queiram adquirir para ajudar o ministério da família, ajudar a igreja, ajudar a CADEF, tá? Ainda tem pizza ainda para vender. É só nos procurar, né? A gente está com o talãozinho aí de pizza, a gente está vendendo também. A gente tem até domingo agora para estar encerrando essa campanha. E a gente vai estar entregando no próximo sábado, a partir das 16 horas, tá? A partir das 4 horas da tarde. E eu creio que vai ser bênção para todos nós, amém? Convido a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, um texto muito conhecido, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, te pedindo, Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor falando ao coração da igreja, como o Senhor tem falado ao meu coração, ó Pai. Que esta palavra venha para edificar a Sua igreja. Fala, Senhor, de uma maneira sobrenatural com cada um, e que cada coração aqui esta noite esteja receptivo à Tua palavra, Pai. Que seja o Senhor na direção desta mensagem, no nome santo de Jesus.
e que todo empecilho, todo levante do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Nada venha se levantar para atrapalhar a tua ministração da palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vê que nesse capítulo 3, do 1 ao 8, fala muito sobre tempo. E esta noite eu quero falar com vocês muito sobre tempo. Porque nós não temos muito tempo. Nosso tempo está curto. E está cada vez mais curto. Estamos cada vez ficando sem tempo. Eu procurei na internet algo que falasse sobre tempo, sobre alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns cientistas que falassem sobre tempo. E eu achei uma matéria interessante que fala sobre um relógio digital que ele está instalado no Metronome, uma das instalações artísticas mais famosas de Nova York. Esse relógio, a pessoa que... ele era usado para marcar a hora. E alguns cientistas mudaram esse relógio para usar ele como contador do tempo do colapso da Terra. Eles dizem que a Terra, ela tem um prazo, tem um tempo determinado. E que em alguns anos ela vai entrar em colapso. Isso está lá em Nova York, e essa matéria é do dia 21/9, dia 21 do mês passado. Eles colocaram esse relógio com uma contagem regressiva para um colapso climático sobre a Terra, um caos decorrente do aquecimento global sobre a Terra. E eles falam que a Terra ela vai entrar num clima muito quente, por causa do clima, por causa das queimadas, e cada cientista coloca a sua versão. E hoje, na data de ontem, ela está com os números assim, ó: 7 anos, 103 dias, 15 horas, 40 minutos e 7 segundos para esse colapso acontecer. Então, temos apenas 7 anos. Pelos dados, pelos estudos desses cientistas, só apenas 7 anos que a Terra tem ou vai entrar num colapso climático grande, monstruoso, enorme. E a gente vê que as pessoas, elas tentam, a gente vê que muitas pessoas, muitos estudiosos falaram que a Terra ia acabar no ano 2000. Na virada do ano 2000, tudo ia se acabar. Já estava chegando o fim dos tempos. E a gente vê que alguns teólogos colocam datas do fim dos tempos. E eu andei pesquisando, a gente encontra cada fato que a gente fala assim: poxa vida, como é que as pessoas conseguem gastar tanto tempo tentando achar o tempo do fim do mundo? E as pessoas, elas tentam controlar o tempo. Irmãos, para mim o tempo é como você estar diante do vento e tentar controlar o vento. Tentar segurar o vento com as suas mãos. Você não vai conseguir. Nós não conseguimos segurar o tempo. Não tem como. Quando você olha no relógio, já se passaram 1 hora. De repente você está ali mexendo no celular, quando você vê, já passou 1 hora. Não, eu só vou dar uma olhada aqui no meu Instagram, ver se alguém mandou alguma mensagem para mim. Já se passou 1 hora. O tempo passa muito rápido e as pessoas não percebem. Mas sabemos que Deus, Ele não é controlado pelo tempo. O nosso Deus, Ele não tem um relógio. O nosso Deus, Ele não tem aquele prazo para chegar, para te trazer uma bênção, para te entregar uma resposta. Porque Deus não trabalha com o tempo. Eu quero trazer para vocês um estudo que fala sobre, uma mensagem, aliás, que fala sobre o tempo. Nós vivemos um tempo, mas nosso Deus, Ele usa o tempo para trabalhar em nossa vida. Deus, Ele usa o tempo para que nós sejamos moldados conforme a vontade dEle.
Não conforme a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Abram comigo no livro de Josué. Josué capítulo 10. A partir do versículo 12. Josué, capítulo 10, versículo 12. Diz assim, versículo 12: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas tuas mãos, dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou-se a pôr-se por quase um dia inteiro. E aí eu perguntei para o Google, sobre esse versículo. Eu falei, poxa vida, o que o Google vai me explicar sobre esse versículo? E eu joguei lá, apareceu várias mensagens. E uma que eu achei muito interessante, estudiosos, cientistas, falaram que esse versículo, o que aconteceu nesse dia, foi um eclipse. A gente vê que o povo de Israel, eles iam por uma guerra, lutar contra os amorreus. Os amorreus, eles se levantaram contra um reino, o reino de Gibeão, e esse reino pediu ajuda para o povo de Israel. E Josué, então, pegou os seus guerreiros e foram lá ajudar Gibeão. Só que antes dele ir para a guerra, ele orou ao Senhor. E o Senhor falou para ele, olha, eu entregarei nas tuas mãos todos os seus inimigos. E Josué, então, ele fala ao Senhor, e ele ora, pedindo que o sol parasse e que a lua também parasse. Irmãos, a gente olhando o que os estudiosos falam, como que pode o eclipse nada mais é do que a lua passar na frente do sol. Então se torna uma escuridão. E a gente vê que nesse versículo, Josué ele fala assim, sol, detém-se sobre Gibeão, e lua, pare, detenha-se no vale de Ajalon. Aqui o sol e aqui a lua. Aonde está o eclipse? A gente vê que as pessoas tentam explicar a Bíblia, tentam explicar a palavra de Deus, eles tentam explicar os milagres de Deus, mas irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus com uma visão espiritual, você vê que tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E Israel, ela precisava desse tempo. Eu não sei se vocês já passaram uma situação, vamos supor, eu trabalho até 5 horas da tarde. Tem dias que dá 6 horas, mas não dá 5. Quem já trabalhou desse jeito? Dá 6 horas da tarde, mas não dá 5 horas para a gente poder ir embora para casa. Irmãos, isso foi o que aconteceu com os amorreus. Os amorreus, eles ficaram esperando a noite cair para eles fugirem da guerra, para eles irem embora da guerra, mas não vinha noite. O sol brilhava e a lua parada do outro lado. Eu tenho certeza que eles olhavam para o céu e falavam, poxa vida, dá 7 horas, mas não dá 6 horas para escurecer, para nós fugirmos dessa guerra. E a gente vê que Deus ele permitiu isso para que o povo de Israel pudesse vencer os seus inimigos. Permissão de Deus, o tempo de Deus. É o Senhor que controla o tempo para todas as coisas. E conta a palavra de Deus que quando o dia se tornou o dia mais longo naquele dia. E aí nós vamos lá para o Google. O que é o dia mais longo? E alguns estudiosos
que gostam de contar as horas, os relógios, montar o tempo, eles dizem que faltam algumas horas no cronograma do tempo. De quando apareceu o relógio, de quando foi criado as horas, os minutos, faltam algumas horas. E a palavra de Deus diz que o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não se pôs o sol e nem a lua apareceu. É aí que está a diferença de horas. É aí que está o segredo, é o tempo de Deus. E o mais interessante é que quando quando os amorreus conseguiram fugir da guerra, Deus fez cair do céu pedras tão grandes que mataram mais os amorreus do que na peleja da guerra. Deus, irmãos, Ele controla o nosso tempo. A nossa vida, o nosso tempo está nas mãos do Senhor. E o Senhor é quem peleja por nós. Não adianta eu querer estar no controle das minhas coisas, estar no controle da minha vida, estar no controle do meu tempo, se eu não estiver no controle de Deus. Não adianta. É você caminhar, é você socar o vento em vão. Porque tudo está no controle de Deus, tudo está no tempo de Deus. A gente vê que Daniel, quando ele orou naquela oração de 21 dias, Daniel ele não parou de orar no primeiro dia. Ele continuou, ele perseverou na sua oração. Quando o anjo veio trazer a resposta para ele, ele falou: a sua oração foi atendida desde o primeiro dia. Mas por causa do inimigo, que quis impedir de trazer a bênção, demorou esses dias, demorou esse tempo. Mas Daniel não desistiu de orar. Nós não devemos desistir de perseverar nas nossas orações a Deus, porque não ouvimos a resposta, porque não recebemos a resposta, porque a resposta ainda não chegou. Não vou mais dobrar os joelhos, não vou mais orar, vou desistir. Não, devemos perseverar. A gente vê que no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27, ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em algumas versões eles colocam assim: pode acrescentar 1 hora ao curso da sua vida, pode acrescentar 1 instante ao curso da sua vida. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas eu não posso acrescentar 1 hora no meu tempo de vida. Eu não posso acrescentar 1 instante sequer no meu fôlego de vida. A gente vê que tem uma passagem que o rei Ezequias, Deus usa o profeta e fala para ele assim: olha, vai até o rei e fala para ele assim: põe a sua casa em ordem, porque morrerás. E o profeta, ele estava muito enfermo, ele estava de cama, ele estava doente, com uma enfermidade mortal. O rei Ezequias, ele simplesmente deitado, ele vira para a parede e começa a orar. Ele começa a orar a Deus assim: olha, Deus, eu não fui como meus pais, eu não fui como meus antepassados que abandonaram a tua presença, eu permaneci na tua presença. Antes que o profeta saísse do castelo, antes que o profeta saísse da residência do rei Ezequias, Deus pediu para ele voltar e dar uma outra mensagem para o rei: vai lá e diga para ele, vou te acrescentar mais 15 anos. Somente o Senhor pode acrescentar tempo ao nosso curso de vida. Somente o Senhor. Eu não tenho como eu parar o meu relógio da minha vida. Se você parar e pensar, como você estava 10 anos atrás? Aonde você estava 10 anos atrás?
Qual era o seu pensamento há 10 anos atrás? Qual é o seu pensamento hoje? Não tem como mudar o pensamento, irmãos. Não tem como mudar o tempo, aliás. Passa muito rápido. E nós estamos vivendo num tempo hoje, que está no versículo 5 de Eclesiastes. Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar-se de abraçar. A gente vê que o livro de Eclesiastes, né, a gente lê o livro lá, fala, poxa vida, tem tempo para isso, tempo para aquilo outro. Mas todos os tempos, tudo, eles vão se cumprir na nossa vida. O versículo 5 está acontecendo. Hoje as pessoas não estão se abraçando mais. As pessoas estão afastadas. Se cumprimentam de longe. É a palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Depois dessa introdução, o que eu quero trazer para a igreja? Algo sobre o tempo. Como que o Senhor usa o tempo para edificar a nossa vida? Tem uma passagem do Novo Testamento que a mãe de Jesus chega para ele e fala, olha filho, acabou o vinho. Jesus ele responde para sua mãe, ainda não é chegada o meu tempo. Em outra versão ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele veio para essa terra, cresceu como uma criança, brincou, falou com os doutores da lei ali nas sinagogas, mas quando chegou o tempo do seu ministério, Jesus ele começou a pregar o reino de Deus. Irmãos, tudo, as nossas vidas, os nossos passos, o nosso fôlego de vida, está tudo debaixo do tempo de Deus. Não tem como fugir. Às vezes nós pensamos assim, poxa vida, quanto tempo vai levar para que eu receba a resposta do meu milagre? Quanto tempo vai levar para que eu receba a resposta da minha oração? Irmãos, é o tempo de Deus. No versículo 1 de Eclesiastes, capítulo 3, ele fala que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tudo já está escrito. Deus não está escrevendo agora, esse momento, a sua vida. Já está escrito. Desde a hora que você nasce até a hora que você morre. Já está escrito. Ah, mas eu desviei na metade do caminho. Já está escrito. Deus não muda essa linha de tempo. Deus ele não muda porque você desviou. Deus ele não muda porque você é muito crente pentecostal. Não. O tempo é do Senhor. A gente vê que a gente não consegue entender os propósitos de Deus. Eu conversando com a minha esposa hoje, eu falei assim, poxa vida, Deus ele usa o tempo para tratar na nossa vida. Deus ele usa o tempo para tratar com a gente. A gente vê que Deus, quando ele tirou o povo do Egito, o povo saiu do Egito, mas ele saiu com uma idolatria. Ele saiu com um costume. Ele saiu pensando nas comidas que tinham ficado para trás. E começou a murmurar. E ficaram 40 anos no deserto. 40 anos foi o tempo que levou para se levantar uma nova geração que não murmurasse contra Deus. Eu não sei que tempo nós estamos vivendo hoje, não sei que tempo que você está vivendo hoje, mas creia que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que é o trabalhar de Deus em nós. Aí às vezes você pensa e fala assim, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe as lutas, guerras, batalhas que eu estou passando. Eu não sei, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. E Ele sabe quanto tempo vai levar essa batalha. Ele sabe quanto tempo você está já nessa peleja, de joelhos no chão, de orações, de jejuns. Mas Deus sabe o tempo que vai levar.
Jesus, quando ele foi ali no Getsemane, que ele orou, ele falou: Senhor, que passa de mim esse cálice. Era um cálice de sofrimento, mas Jesus sabia o que ele teria que passar. E ele disse: Pai, que seja feita a sua vontade. Será que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, seja de guerras, seja de paz, seja de choro ou seja de alegria, será que a gente consegue olhar para Deus e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu estou passando um tempo de angústia, mas que seja feita a sua vontade. Senhor, a sua vontade. Senhor, está demorando muito essa batalha, essa guerra. Quando vai ter a resposta? O Senhor sabe. E eu creio que o tempo de Deus para que você receba essa resposta, irmãos, vai ser o tempo de um trabalhar que você vai estar pronto para receber quando chegar a sua bênção. Porque o tempo que você receber vai ser um tempo que você vai estar já edificado pela palavra de Deus. Você vai estar edificado pelo moldar de Deus na sua vida. Nós vamos estar pronto para receber. Porque se eu receber hoje, será que eu estou pronto? Não, eu estou pronto. Se vim hoje, eu estou pronto. Mas Deus sabe se o seu coração está pronto para receber o milagre hoje ou não. Deus sabe se o seu coração está apto para receber o milagre hoje ou não. Por isso que algumas vezes demora. Conheço testemunho de pessoas que orou por 10, 15, 20 anos por um ente querido da família. Mas por que demorou tanto? É um trabalhar de Deus na vida de quem você estava orando, na sua vida, de perseverança, de amor para com o próximo, de amor para com Deus, de confiança em Deus, de estar crendo que Deus vai fazer um milagre. O nosso tempo, irmãos, não é o tempo de Deus. As minhas horas não são as horas de Deus. Que adianta eu correr contra o tempo? Que adianta eu correr contra o relógio? Sendo que quem está no controle, quem está no poder é Deus. Quem está reinando é Deus. Quem está tratando no meu coração com esse tempo é Deus. Às vezes eu me pego pensando: poxa vida, Deus, já faz tanto tempo. O que está acontecendo? O que está errado? Será um pecado? Será um erro? Será falta de fé? Deus, ele fala assim para nós, irmãos: é no meu tempo, é na minha hora. Jesus, ele poderia ter manifestado a sua glória, o seu poder mais cedo, mas estava escrito que seria aos 30 anos, e seriam apenas 3 anos de ministério. É o tempo de Deus. Quando Jesus foi avisado: olha, o seu amigo Lázaro está doente, ele poderia ter vindo naquele instante, mas poderia ter demorado até 10 dias, mas ele veio no tempo certo. E quando ele veio, ele fez um milagre para que muitas pessoas pudessem ver: olha, já está há 4 dias, já cheira mal, mas o poder está no nome de Deus. A ressurreição, a morte, a vida está no poder de Deus. Jesus, ele veio, ressuscitou Lázaro no tempo certo, naquela hora, naquele momento, para que muitas pessoas vissem e crescem no poder do Senhor, no poder de Deus. A gente vê que muitos milagres de Jesus praticamente não foram instantâneos, mas foram naquela hora. Houve milagres de Jesus em que as pessoas, Jesus só declarou uma palavra e as pessoas foram andando e foram curadas. Houve milagres que Jesus
tocou nas pessoas. Irmão, se você está esperando o seu milagre, creia que ele vai acontecer. Creia que ele está a caminho. Jesus não se esqueceu de você. Ele está a caminho. E por mais que leve um tempo, e por mais que a gente fala assim, não tem mais jeito, creia, para Deus ainda tem jeito. Para Deus, o milagre está sendo preparado. A sua bênção está sendo preparada. Às vezes você está orando por um ente querido, seja uma enfermidade, seja uma porta de emprego, seja qual for a luta, continue a orar. Ah, ainda não aconteceu. Continue a orar, não desista. Não desista. Porque o Senhor, Ele não desistiu de nós. O Senhor não desistiu dessa pessoa com quem você está orando. O Senhor não desistiu. O Senhor continua a nos amar. O Senhor continua a amar aquela pessoa. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas aquela pessoa tem um coração tão duro. Continue gastando o seu tempo a orar por essas pessoas. Porque nós veremos o milagre de Deus. Nós veremos a bênção de Deus acontecer. Ah, mas aquela pessoa ou aquele conhecido não tem mais jeito. Para Deus tem. Para Deus tem. Se teve para mim e para a sua vida, para aquela pessoa, para aquele cliente querido, ainda há tempo. Ainda há tempo de pessoas serem salvas. Ainda há tempo de pessoas serem restauradas, famílias serem reconstruídas. Ainda há tempo, irmãos. O mundo pode dizer, olha, daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, o mundo vai se acabar, a terra vai explodir. Mas ainda há tempo para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam alcançadas. Não deixe o inimigo falar para você, ou soprar no seu ouvido, que não tem mais tempo. Que não adianta você gastar o seu tempo. Que não adianta você gastar o seu tempo orando de joelhos no chão. Quando ele falar isso, você fala assim, olha, vale a pena. Seja por quem for, vale a pena. Seja pelo meu milagre, vale a pena. Gastar um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra, um tempo cantando louvor, um tempo de adorar o Rei dos Reis. Vale a pena gastar esse tempo. Porque o maior tempo que nós tivermos, que nós vamos ter, é na eternidade com o nosso Deus. É junto com Ele. Lá nós vamos entender o que é eternidade. Lá nós vamos entender o que é estar com Ele, adorando a Deus todos os dias. Lá nós vamos entender que valeu a pena gastar esse tempo. Amém, igreja? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora, Pai, a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Que muitas das vezes o inimigo ele vem soprar nos nossos ouvidos que às vezes não tem mais tempo. Às vezes o tempo já acabou. Que o tempo do nosso milagre acabou. Que o tempo das promessas do Senhor acabou. Que o tempo de estarmos aqui nessa terra acabou. Às vezes ele sopra no nosso ouvido assim, que tempo é esse que você vai na igreja? Que tempo é esse que você vai lá orar, louvar e não ver as coisas acontecer? Eu digo, Senhor, que é um tempo maravilhoso, porque é um tempo de estarmos na Tua presença. Como diz um livro de Eclesiastes, todo aquele tempo está no controle do Senhor. Todo aquele tempo de juntar pedras, lançar pedras, está debaixo do controle do Senhor. E eu digo para todo inimigo ouvir que vale a pena gastar esse tempo de estar na sua casa de oração,
para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, e ouvir hinos e louvores maravilhosos, aonde o Rei dos Reis é exaltado. O inimigo, ele, às vezes, sopra nos nossos ouvidos, falando assim: não vale a pena gastar esse tempo. Nós respondemos assim: vale a pena. Vale muito a pena, porque um dia estaremos na eternidade com esse nosso Deus maravilhoso, o adorando por toda a eternidade. Coisa que o nosso inimigo não vai ter esse privilégio, não vai ter essa alegria, mas nós teremos. E que o nosso tempo gasto em orações por pessoas, por entes queridos, por familiares, por amigos, por conhecidos. Deus, vale a pena continuar orando. Vale a pena gastar tempo orando por essas pessoas. Senhor, não queremos gastar tempo com coisas que não edificam a nossa vida, mas que o tempo do Senhor possa trabalhar na nossa vida, possa nos moldar, possa nos transformar o nosso caráter, possa transformar o nosso lado espiritual. Muitas das vezes, ó Deus, nós não sabemos quanto tempo ainda vai levar, mas que nós possamos entender e crer que tudo está no tempo do Senhor, que é o Senhor que controla as nossas vidas, as nossas alegrias, os nossos choros, o nosso distanciamento, é o Senhor quem controla. E eu creio, Pai, que muito mais o Senhor vai agir nas nossas vidas, e que nossos ouvidos estejam fechados aos sopros das vozes do inimigo, mas abertos à voz do Espírito Santo de Deus, dizendo para mim e para você: persevera, ora mais um pouco, gaste mais um tempo, porque vale a pena, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Obrigado, meu Deus, por mais esse privilégio, Pai, de ter esse tempo aqui na Tua presença, ó Pai, de entoar louvores maravilhosos, onde o Senhor é engrandecido e exaltado, onde nós fomos edificados, Senhor, pela Tua palavra e também pelos louvores. Deus, continue a agir no nosso meio dessa maneira, Pai, de uma maneira sobrenatural, cada vez maior, ó Pai, onde a gente sente, chora e sente o toque do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Senhor, que cada culto seja um transbordado, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Te peço, Senhor, pela vida de cada um do seu povo que aqui está essa noite, que cada um retorne para o seu lar, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. E seja, Senhor, exaltado e glorificado. E aqueles que estão nos assistindo, recebam também, Senhor, a Sua graça e a Tua misericórdia e a bênção do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, na paz do Senhor.